e muitas vezes deixa de olhar para o objetivo, para o alvo, para conquistar aquilo que Deus preparou para você. E nesta noite você tem um objetivo. O nosso irmão aqui, ele leu o Salmo 121, que diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Nós temos um objetivo, irmão, que é olhar para Jesus, que é estar direcionado olhando para a cruz. Irmão, não devemos olhar, fazer como aquele povo que saiu do Egito e eles estavam numa caminhada. E naquela caminhada, irmão, eles agora encontraram um obstáculo à sua frente. Ao lado tinha montanha, do outro também, e atrás tinha Faraó. Mas aquele povo começaram agora a entrar em desespero e perguntar a Moisés o que era que ia fazer. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. O objetivo do crente é caminhar, irmão, é marchar na presença, caminhar na presença de Jesus, não olhar para os obstáculos. Porque quando você olha para as lutas, olha para as dificuldades, você muitas vezes quer parar, quer estacionar, você muitas vezes quer retroceder ou voltar atrás. Porque nós olhamos muitas vezes para o alvo, muitas vezes esquecemos de olhar para o alvo. O apóstolo Pedro, na sua caminhada ali, ele estava dentro do barco e Jesus vinha por sobre as águas, e naquele momento, irmão, eles percebem que vem algo por cima das águas, se assombraram até pensando que era um fantasma. Mas quando Jesus salva aquele povo, aqueles discípulos, ele conhece a voz do mestre, e Pedro toma uma ousadia e pergunta assim: se é tu, deixa eu ir até ti por cima das águas. E Jesus naquele momento chama Pedro para Pedro vir, e Pedro agora começa a caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro tira o olhar, ou perde o foco do alvo, Pedro começa a afundar. E Pedro vai se afundando, irmão, naquela caminhada, e ele começa a ver que está se afundando, e está dizendo: me acorde. E Jesus pega pela mão de um homem de pouca fé. Mas eu fico imaginando porque Pedro perdeu o objetivo de olhar para Cristo. Olhou para o vento, o vento frio bateu,